Olá, boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Distrital, Dr. António Carvalho, uma palavra especial para o nosso convidado, o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, Dr. João Almeida, Excelentíssima Sra. Vice-Presidente do CDS-PP, Dra. Ana Camilo, Excelentíssimo Sr. Deputado, Dr. Carlos São Martinho Gomes, Excelentíssimo Sr. Deputado e também Secretário-Geral Adjunto do PSD, Dr. Carlos Silva, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Sertã, Sr. Diretor Regional do Centro de Emprego, Dr. Carlos Faria, Srs. Dirigentes partidários de ambos os partidos, Presidentes de Conselhias, quer do CDS-PP, quer do PSD, bem como demais convidados, uma palavra especial aqui ao Sr. Presidente da nossa Associação Comercial e Industrial do Fundão, que eu já não vi há algum tempo, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me, em primeiro lugar, que cumprimento o nosso convidado desta noite, agradecendo a presença do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna. É para nós um estímulo contar com a sua presença e disponibilidade para visitar o Distrito de Castelo Branco. Caro Dr. João Almeida, bem-aja pela sua vinda. É Vossa Excelência um jovem Secretário de Estado, mas já subejamente conhecido de todos. Com uma participação cívica forte, conhecemos o seu percurso, quer na juventude partidária, quer na Assembleia da República. Tem hoje uma missão muito importante. A administração interna é uma das pastas mais discretas, mas é crucial para o funcionamento do nosso país. É um trabalho essencial para manter o país na calma da ordem pública, assegurando a segurança, passa a tautologia, de todos nós. Um pilar de enorme relevância, sobretudo para a atração do turismo e para o bem-estar de todos nós enquanto cidadãos deste país. Num tempo de muita turbulência, a segurança é um valor inestimável. E nesse aspecto, e eu creio que este é um valor essencial, a nossa região goza deste precioso bem e torna ainda mais atrativa e competitiva. Permitam-me também saudar a presença de todos nesta iniciativa promovida pelo CDS-PP e pelo PSD em conjunto. Dois partidos que sustentam o governo de Portugal. Dois partidos distintos, mas que dão um sinal de união. É fulcral dar a conhecer o que muito tem desenvolvido este governo, porque não nos iludamos, nem deixemos passar a ideia errada. Este ano que enfrentamos obriga a um esforço de comunicação constante e certeiro, séria e fundamentada. Vimos hoje aqui também demonstrar os resultados da primeira etapa do percurso que percorremos até hoje. O PSD e o CDS assumiram os destinos do país num momento de enorme instabilidade política, mas, sobretudo, num momento de fragilidade económica e financeira do país. E pergunto-vos, quem diria que conseguiríamos alcançar dados tão positivos perante o cenário em que assumimos o governo em 2011? Será que todos nós nos recordamos? Será que todos nós temos bem presente o cenário que vivemos no fim dos últimos governos do PS? Vocês lembram-se? Eu acho que a maior parte das pessoas se lembra ainda. Eram tempos complexos. Estivemos na pré-bancarrota, sem dinheiro para pagar salários e pensões. Fomos obrigados à humilhação de pedir ajuda externa de alguém que 15 dias antes dizia a pés juntos e jurava a pés juntos que não precisávamos de ajuda externa de ninguém e que tínhamos meios suficientes para governar o país. Perante um quadro macroeconómico muito adverso, sem rigor nas contas públicas, com obras públicas a criar um sistema económico dispendioso e pouco competitivo, com um clima empresarial assente em compadrias e negócios dúbios, com a despesa pública a aumentar continuamente, sem critério e com base em puros eleitoralismo. Mas o mais grave era o facto de, em 2011, no fim do governo de Sócrates, vivíamos um tempo de ruína.
e, sobretudo, não havia esperança. Eu recordo-me, nessa altura, de ter feito um encontro no Fundão, já depois das eleições autárquicas, no último mandato, e ter começado, em 2010, um dos discursos que eu fiz nessa altura, com uma frase que eu acho fantástica, que é uma frase de Dante, e que, no fundo, descreve, no início do seu livro, dizia: vós que aqui entrais, abandonai toda a esperança. E, de facto, era isso que nós sentíamos nessa altura. Que, com aquele governo e com aquela forma de conduzir o país, não haveria esperança para nenhum de nós, porque, inexoravelmente, iríamos caminhar para o abismo. E, de facto, caminhámos para o abismo. Não tínhamos liquidez no mercado, não tínhamos capacidade de fazer face às despesas que nos eram apresentadas, nem tínhamos qualquer forma de pagar aquilo que consumíamos. Era esse o tempo na altura. Foi esse o início, e foi esse o início desta nossa caminhada. E nesse início, eu recordo, e muitos de nós, alguns dos quais até estão nessa sala com que eu falava, dizia, não acreditavam, o cenário era tão negro, tão mau, que mesmo nós próprios, que tínhamos acabado de ganhar as eleições e queríamos assumir o governo da nação, duvidávamos sermos capazes de conseguir levar a cabo uma empreitada tão difícil como aquela que se nos deparava. Aliás, lembro-me de colegas meus e de militantes, tal como vós, nos dizerem: vamos para o governo, mas se calhar nunca mais lá voltamos nos próximos 20 anos. Tal era o fardo tão pesado que caía sobre os ombros daqueles que tiveram a coragem de assumir esta responsabilidade. E apesar destes desafios, pergunto-vos agora: após esta fase que vivemos, quem diria que conseguiríamos dar a volta? Quem diria que iríamos assistir a uma descida do desemprego como a que temos assistido? Quem diria que as exportações são hoje a alavanca para o crescimento económico e que crescem constantemente ao longo de vários meses, permanentemente? Quem diria que o PIB voltaria a crescer de forma permanente e sustentada? E, sobretudo, quem diria que, pela primeira vez em muitos anos, desde os tempos do governo de Cavaco Silva, iríamos crescer mais do que a média da União Europeia? Quem diria que, passado 3 anos, isso seria possível? Quem diria que as taxas de juros são hoje mais baixas e mais condizentes com a gestão de um país capaz de cumprir as suas obrigações e atingiram mínimos semelhantes àqueles em que supostamente tínhamos uma situação económica e financeira saudável? Quem diria que poderíamos finalmente apresentar aos portugueses um orçamento de Estado com rigor, mas finalmente com as nuvens afastadas do horizonte e com evidentes sinais de esperança? Não falo de um país de ficção. Isto que eu vos estou a relatar não é algo que nós desejássemos, é algo que aconteceu. Não é ficção. Conseguimos isso. Nós conseguimos isso. E devemos ter orgulho em ter conseguido isso. Que alcançámos resultados com muito sacrifício, com muita dor, com muito sofrimento de muitos portugueses, mas que conseguiu hoje ser um agente credível e respeitado junto dos nossos parceiros europeus. Quantas vezes vocês não ouviram socialistas gritar ao longo deste mandato pela renegociação da dívida portuguesa? Quantas vezes não ouviram falar em perdão de dívida? Quantas vezes ouviram falar que era preciso mais tempo para cumprir o programa de ajustamento? No fim, e depois de ultrapassarmos todas essas contrariedades, diziam: bem, mas ainda é preciso mais um programa cautelar, é preciso um novo resgate, porque a tónica era sempre a mesma por parte de quem nos deixou endividado e foi oposição estes anos todos. É que nós não seríamos capazes, nós iríamos falhar, nós não iríamos conseguir atingir a meta que nos tínhamos proposto. Mas felizmente conseguimos. E conseguimos até aquilo que eles achavam completamente impossível, que era uma saída limpa da Troika. E até isso nós conseguimos. E até conseguimos mais. É que já nem precisámos da última prestação sequer para as nossas necessidades. Prescindimos dela. Assim como recentemente foi autorizado
o reembolso de cerca de 14 mil milhões de euros, que é a dívida que temos para com o FMI, que era um dos parceiros da Troika, uma das três entidades que faziam parte da Troika. E isso foi possível porquê? Foi possível não porque nós não precisássemos do dinheiro que precisamos, mas simplesmente porque ganhámos de tal maneira, restaurámos de tal maneira a credibilidade de Portugal junto da comunidade internacional, que hoje temos acesso ao dinheiro a juros muito mais baixos, o que nos permite antecipar o reembolso a que estamos obrigados. Eu, de facto, acho que fizemos um percurso notável. Nós não devemos ter vergonha daquilo que conseguimos, daquilo que alcançamos. Nós ajudámos a salvar Portugal. Esta é que é a realidade. E fizemos-lo segundo um caminho correto, segundo um rumo acertado, uma coragem à altura da circunstância e, sobretudo, uma firmeza de princípios e de convicções que é de louvar e que não podemos de forma nenhuma abandonar e deitar fora e deixar para trás. É este o rumo que devemos continuar a prosseguir. E, portanto, dizia-vos eu, foi este governo que foi capaz de dar a volta, respeitando a sua matriz. Aos resultados que falei anteriormente, também conseguimos esse cunho social-democrata e esse cunho cristão, esse cunho de ajudar os outros e estar sempre orientado para as necessidades dos outros, que a nossa coligação tem cultivado, também conseguimos isso. Porque às vezes dizem que, mas é uma insensibilidade enorme, eles não têm sensibilidade social, não têm isso. Tudo mentira. Nós conseguimos uma proeza que é uma proeza notável. Resgatámos o país, restaurámos a credibilidade do país, sem abandonar as nossas convicções, nem da democracia cristã, nem as convicções sociais-democratas. Porquê? Porque nós não prejudicámos quem mais precisava e menos tinha. Nós não nos mexemos nos salários abaixo dos 600 euros. Mantivemos exatamente o rendimento semelhante. Mais de 1,5 milhão de portugueses que até aí não tinham acesso às taxas moderadoras gratuitas passaram a ficar isentos de taxas moderadoras. Mais de 1,5 milhão de famílias portuguesas, mais de metade da população portuguesa. E, sobretudo, fizemos outra coisa que passam a vida a tentar esquecer e ignorar. Mas nós conseguimos aumentar pensões ao longo destes anos, apesar de não aumentarmos muito. As pensões mais baixas dos portugueses mais necessitados foram aumentadas todos os anos. Subiram o seu rendimento real cerca de 7% somados nos últimos 3 anos, o que dá uma média de 2%. Mas foi um sinal de que acudimos a quem mais precisava. Foi um sinal de que tivemos a coragem de não abandonar os mais necessitados e, sobretudo, tivemos a coragem de pedir um esforço um bocadinho maior a quem tinha um pouco mais. E eu creio que essa é uma postura indiscutivelmente social-democrata. Este é o resultado deste governo. Um governo de coligação de 2 partidos. Uma situação que nunca é fácil de gerir. Sabemos e conhecemos o histórico destes anos de governação em conjunto. Obrigou a cedências, a encontros de vontade e que teve bons e maus momentos, como tem qualquer coligação. Mas este trabalho não pode ser deitado fora. Custou muito a tantos portugueses para agora fazermos uma inversão de marcha e permitirmos que volte o regabofe nas contas públicas e uma política de facilitismo desenfreado. Nós rejeitamos profundamente o regresso ao passado. Nós queremos, e acho que devemos continuar neste caminho, percebendo que temos 2 partidos que são diferentes, mas que são 2 vozes que devem estar presentes na ação governativa. São necessários referenciais de estabilidade para os portugueses. E esse referencial de estabilidade tem sido, em Portugal, apenas um. E esse referencial de estabilidade tem sido este governo e a coligação entre o CDS e o PSD. Já sem guião da Troika, é chegada a altura de podermos governar com as nossas ideias e com as nossas soluções. Deve ser permitido a este governo, que tanto se esforçou para Portugal cumprir as suas obrigações, que governe segundo os seus princípios e segundo as suas aspirações. E que princípios devem ser esses? Gostaria de apontar 4 pedras basilares para o nosso futuro. Primeiro, afirmar
e credibilizar Portugal. Segundo, diminuir a carga fiscal das empresas e do cidadão. Terceiro, investir mais e aumentar o rendimento dos portugueses. Quarto, acudir a quem mais precisa. Haverá muitas outras áreas que merecem a nossa atenção, mas estes 4 pilares creio que fazem parte da nossa matriz e são essenciais para o futuro. Pilares que os 2 partidos do Governo devem expressar bem e pugnar por implementar. Acredito que, com ponderação, a discussão sobre o futuro da coligação e de uma ida às urnas em conjunto será apresentada no tempo certo. Não há razões nem para alarmes, nem razões para nervosismos. Devemos acreditar, e eu acredito, que quer Pedro Passos Coelho, quer Paulo Portas, sabem bem o que estão a fazer e a medir bem as consequências do que devem fazer. Tenho a certeza que sabem, porque nós, militantes do PSD e do CDS, sabemos que podemos confiar. Sabemos que este governo demonstrou uma enorme coragem e maturidade políticas e merece continuar a governar Portugal. Nós merecemos continuar a governar Portugal. Esta coligação merece continuar, colocando sempre os interesses do país à frente de qualquer interesse partidário ou pessoal. Bem-ajam a todos pela vossa atenção.